Olá, sejam bem-vindos ao AinfluCast, este podcast que nasceu para se tornar indispensável, muito relevante para você, empresário de São José e região. O podcast da Influ e CDL de São José. Hoje nós vamos conversar sobre os núcleos empresariais, o que o seu negócio tem a ganhar, o que você tem a ganhar e a crescer participando, por exemplo, de um núcleo empresarial. Existem núcleos aqui que são de algum segmento e outros são multissetoriais. E hoje nós vamos receber os dois maiores núcleos da nossa associação. Deixa eu apresentar aqui o nosso elenco, né? Vamos começar apresentando o Lua Tavares, que hoje aqui é um co-host, mas também é um cara que vem de núcleos, é vice-presidente hoje da nossa instituição. Te apresenta aí, Lua. Edmilson, primeiro, muito obrigado pelo convite. Experiência hoje ser co-host. Tava com saudade de falar, de bater esse papo aqui em podcast. E para mim eu tenho um carinho muito especial com o Núcleo Jovem, né? Em 2017 eu ingressei nesse núcleo. Estou aqui até hoje, como você falou, vice-presidente da entidade, mas foi como se fosse a porta de abertura da Influ para mim, foi o núcleo empresarial, né? Então, acho que hoje a gente vai trocar muita ideia aqui, compartilhar cases, enfim. Estou com 33 anos, pai do Otávio, marido da Bruna, e tenho uma filial de uma empresa de software chamada Aeto Sistemas. A gente trabalha com produtos, serviços aqui na região, e conhecer a Influ, na verdade, pensando, né, em me capacitar, enfim, como a gente está fazendo aqui hoje. No último episódio eu nem me apresentei, depois eu faço isso, mas também cheguei à instituição através do Núcleo Jovem. Ju Cabral coordena o Núcleo das Mulheres, hoje é o segundo maior núcleo, né? A gente está aqui com os dois maiores, e você aceitou o desafio de coordenar. Te apresenta aí, Ju, para a gente entender quem é você como empresária e como associativista. Que alegria estar aqui, estou muito feliz pelo convite. Bom, eu sou a Juliana Cabral, eu sou coordenadora, estou coordenadora esse ano do Núcleo da Mulher Empresária. Hoje nós temos, em média, 120 mulheres no núcleo. Todas, é multissetorial, então tem mulheres de vários ramos diferentes, né? Eu sou proprietária do Cantinho da Fama, é um bar de karaokê aqui da região. E é isso, vamos bater um papo muito legal hoje, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Daniela Lotterman, eu conheço bastante, conheço muito bem. Coordena o Núcleo Jovem. Eu trouxe a Dani para o associativismo, ela chegou aqui, não imaginava o quanto isso ia mudar a vida dela e muito menos imaginava que seria em breve coordenadora do Núcleo Jovem. Está indo para o segundo ano como coordenadora, hoje é o maior núcleo. A exemplo do núcleo da mulher cresceu bastante, né, Dani? Conta da tua experiência e o que faz a Dani Lotterman Comunicação. Olá, É diferente a experiência de estar aqui como entrevistada assim, né, de coordenadora, Ju, é diferente do que a gente faz normalmente. Eu entrei aqui em 2021, pós-pandemia, né, a proposta ainda era um núcleo muito menor, ele foi crescendo nos anos seguintes com esse boom da necessidade de todo mundo procurar evento presencial de novo e estar junto, e, enfim, estar nesses grupos de empreendedorismo e de troca. Eu acredito que tenha sido assim também no Núcleo da Mulher. Eu posso arriscar dizer que o associativismo ele fez parte da maior transformação da minha vida profissional. Hoje eu tenho a Dani Lotterman em Comunicação, que trabalha com marketing digital e assessoria de imprensa, e foi uma evolução que com certeza partiu muito aqui do associativismo também e da Influ CDL São José. O Núcleo Jovem é um dos núcleos da instituição maior, né? A gente varia muito e é muito parecido ali os números, e talvez do estado o maior, né? Então a gente tem uma responsabilidade gigante, assim, poder entregar bastante para quem entra com uma expectativa bem alta. É verdade, a gente tem muitas trocas, a gente tem muito o que falar aqui. Deixa eu me apresentar, porque no último episódio eu esqueci de fazer isso, né? Eu sei que vem caracteres ali que fala Edmilson Ortiz, mas eu sou jornalista, diretor de comunicação e marketing aqui da Influ CDL de São José, e por incrível que pareça, eu estou aqui na associação como Prevenir Saúde Integral, é uma empresa que eu tenho de suplementos japoneses, mas o meu trabalho que as pessoas mais reconhecem é como jornalista, treinador de comunicação, de oratória, e por isso essa pasta de comunicação aqui. Meninas, deixa eu começar agora o nosso assunto sobre o associativismo, sobre os nossos núcleos. Nós temos vários núcleos na instituição. Eu não vou arriscar dizer quantos, mas tem núcleo novo agora que saiu, o núcleo da inovação. São 9. 9 núcleos, São 9. mais o conselho, né? Já incluindo o núcleo da beleza que está nascendo? Sim. Sim, então são 9 núcleos. E essa é a grande força. Nos núcleos é onde estão os associados mais engajados, né? Salvo exceções, é onde são os associados que mais se envolvem e que mais usufruem do associativismo, né, Ju? Com certeza. Eu não sei quanto tempo vocês estão, assim, no associativismo, mas é muito novo para mim. Eu vim para cá, para a Influ, foi a primeira experiência que eu tive com associativismo, e faz 2 anos e meio.
Então eu Nossa, sou parece a muito menos mais. experiente, vamos dizer, nesse mundo. Mas assim, é tão extraordinário quando a gente experimenta viver realmente, porque eu vim e eu mergulhei. Tanto que foi em pouco tempo que eu entrei já o ano passado como vice-coordenadora e esse ano como coordenadora do núcleo. E para mim, assim, quem vem com vontade de viver realmente isso, tem muito para viver aqui. A gente tem muitas portas, é incrível a experiência. Então, para mim, assim, foi muito rápido, porque realmente eu mergulhei. Eu vim com toda a vontade. Assim, a gente tem vários, né? No da mulher, no jovem, dessas pessoas que estão sedentas em algo mais nesse coletivo, né? De trabalhar junto, de ter essa experiência. Então, foi extraordinário para mim. Eu não consigo chamar a Juliana de Juliana, só chamo de Ju Cabral, né? Ju. Me conta um pouquinho do teu negócio, do Cantinho da Fama, porque quando você veio para o associativismo, você já tinha uma empresa consolidada. E o que você ganhou ao entrar para a instituição, ao fazer parte de um núcleo multissetorial de mulheres? A empresa, ela já estava consolidada, ela já é conhecida no mercado, mas a minha mente mudou completamente, expandiu muito quando eu vim e conheci outras mulheres que estão nesse meio empresarial e que elas compartilhavam suas experiências, suas dificuldades, o quanto me abriu portas para o negócio, mas também expandiu a minha mente em soluções, em novas experiências. A gente ganhou o prêmio de inovação ano passado e foi tão especial porque o associativismo me mostrou portas para o meu negócio que eu não tinha consciência que existiam. Então, com as trocas aqui, com a experiência de conhecer outras pessoas, as ideias que elas me traziam, eu pude levar isso para lá e trouxe até o prêmio para a gente. Então, ela mudou o nosso cenário, assim. A gente vinha estável, mas ela me trouxe outros olhares que eu não tinha antes de estar aqui. Depois eu quero saber qual foi o teu case, eu lembro, mas só para você lembrar e compartilhar com a nossa audiência aí. Diga 2 anos e meio, vice-coordenadora, coordenadora, vencedora do Prêmio AENF Inovação. É legal, né? Aqui a gente tem essa oportunidade de crescer rápido. A gente também está entre os melhores, né? A gente costuma dizer que o Núcleo Jovem ele é um laboratório, né? Ele é uma porta de entrada para o associado e também para formar novas lideranças. Eu faço parte de uma diretoria aqui na entidade. Tem vários membros que passaram lá pela cadeira do Núcleo Jovem, viraram coordenadores de núcleo, né? Eu tive essa experiência como diretor de núcleos empresariais, depois subi para vice-presidência da entidade, mas porque a entidade abre muitas portas, né? Nessa formação de novos líderes. E a minha pergunta para a Dani agora. Quando eu entrei no núcleo, foi para 2016, 2017. A gente está falando aí de quase 10 anos atrás. Eu vi muitos colegas que passaram pelo núcleo. Alguns desistiam no começo porque não faziam sentido, voltavam depois. Outros permanecem até aqui. Conheci vocês dois nessa jornada, né? A gente fez uma amizade, enfim, lá na antiga sede. Mas sobre a responsabilidade, né, de transformação desse núcleo. Quando eu entrei no núcleo, a gente tinha 20 associados nucleados, 12 que participavam, né, ativos de reuniões. Então, esse era o nosso grupo de desenvolvimento, 12 pessoas. Sem mídia, sem marketing, sem marketing digital. E hoje a gente vê um grupo que já chegou a 130 empresários, figurando aí entre um dos maiores do Brasil e o maior do nosso estado de Santa Catarina. Um grupo unido, forte. E qual é o próximo passo agora? Assim, porque chegar lá, não vou dizer que é fácil, né? Mas eu acho que o mais difícil é manter, né, essa estrutura, essa responsabilidade que você carrega como coordenadora de mais 100 jovens empresários. Então, assim, se eu disser que é tranquilo, que a gente dorme tranquila à noite, não é verdade, né? O Edmilson compartilha isso comigo, eu fico super ansiosa, acho que a Ju também, quando a gente tem um evento, quando a gente quer entregar algo que a gente sabe que muitas vezes não é só a troca de negócios, né? Aqui dentro flui muito mais quando se faz amizade, quando se conhecem as outras empresas. Quem mais se dedica é quem mais colhe. Isso é um fato, e deve ser assim no teu núcleo também. Então, a gente vê que aquelas pessoas que são ativas mesmo, elas querem colher. E a gente quer entregar. Então, quando eu entrei, tem 4 anos e alguma coisa, eu já entrei super ativa, porque o Edmilson já se envolvia com algumas coisas no núcleo, mas eu era uma convidada. Meses depois, eu já estava me oferecendo para fazer assessoria de imprensa do núcleo, eu já estava fazendo algumas conexões, indicando alguns palestrantes, e 1 ano depois eu já estava na coordenação como vice, depois como coordenadora, agora coordenadora de novo.
E realmente a gente vê o núcleo crescendo e muita gente é sazonal, né? Sai, entra, esse número ele flutua, assim, mas ele não baixa de fase, 120, assim, né? 130, a gente já chegou a quase 150 nucleados. E quem fica e se doa, entende que aqui tem muito para colher, né? Então, a gente quer entregar justamente para esses. Então, a ideia desse ano é beneficiar aqueles que se entregam. Legal. Fazer eventos principalmente fechados para quem é nucleado, porque a gente abria antes muito para convidados. A ideia é continuar para que a gente tenha essa porta, como tu disse, para as pessoas entrarem tanto na info, né, no associativismo, mundo, né? Conhecer esse mundo que a gente gosta tanto. Porém, beneficiar um pouquinho mais aqueles que estão aqui dentro e já se doaram, já participaram de projetos, de pastas, porque a gente sabe que é para esse que a gente tem que entregar principalmente. Geralmente é o cara que mais cresceu, é o empresário que mais evoluiu aqui dentro. Eu costumo dizer nos encontros que eu não vi ninguém regredir. A gente não vê essas pessoas um passo para trás. Todos crescem. Tem gente que cresce ajudando, participando um monte, daqui a pouco não consegue porque está com muito cliente. Então, assim, de um ano para o outro, a realidade da empresa muda aqui dentro. Começa a contratar. As coisas começam a acontecer, assim. A empresa que era eu presa já virou, eu já tenho uma pessoa, daqui a pouco outra, né? E faz parte dessa troca, da evolução. A ideia não é só entregar negócio. A ideia é entregar e preparar esse, a gente chama de jovem empresário, mas a gente tem ali no núcleo pessoas de várias idades, entregar ele mais preparado para o mercado. Isso, consequentemente, gera mais negócio para ele. Ele está mais preparado, ele está mais pronto, ele tem mais conhecimento. Eu ia te perguntar sobre isso, entrando nesse tema, você falou muito da colheita, né? Tem gente que entra, né, acaba colhendo. O que seria essa colheita? Como que o pessoal que está aqui fora, que vai buscar a entidade para se associar, além do associativismo, que é um trabalho voluntário, né? O objetivo é formar novas lideranças, se capacitar, mas como que essa pessoa ela pode colher dentro de um grupo? Falando de negócios mesmo, tá? Eu posso dar o meu exemplo como case, né? Para mim, a maior evolução que eu mais aprendi aqui, eu entrei como CLT, passei para MEI e virei simples. Então, a maior colheita aqui foi o aprendizado e perder o medo, porque os meus medos eram os mesmos de muitos colegas no núcleo. Então, essa troca me fez ver, poxa, ele também tem o mesmo medo e tá crescendo, tá fazendo, então eu também posso, né? As coisas se tornam mais próximas aqui do que você ir num evento fora, muitas vezes, e aquilo parecer muito distante de você. Aqui dentro, o teu colega associado, o teu colega nucleado, ele parece muito com a tua empresa. Ele tá com os mesmos passos, aí ele já sofreu com algo que tu passou e consegue ensinar, consegue mostrar para ele, e o contrário também acontece. Então, para mim, a maior colheita é essa. É o conhecimento, é a preparação. Você entra um empresário jovem, de cabeça, né? E sai daqui muito mais preparado. Além de virar referência. Tem as indicações para negócios, sim, mas quando você diz, eu imagino que a Ju também aconteça, quando eu chego em algum lugar e tenho essa referência e que eu sou coordenadora de um núcleo da Info CDL, né? Dá peso, porque a pessoa assim, poxa, a Dani é envolvida com associativismo, o associativismo só torna a pessoa melhor. A empresa dela deve ser uma empresa boa, tá conectada com um setor fértil para crescimento, né? A gente hoje vive num mundo assim que a gente tem vários núcleos de amigos, né? Mas quais deles a gente consegue conversar sobre empreendedorismo, tirar dúvida, falar de assunto sério? Nem sempre. Então aqui dentro isso acontece assim, de uma maneira natural. Muito natural. Simples. Então o que a Ju disse, eu vi o meu negócio por um outro ângulo, talvez, uma solução diferente que eu não vi. Claro, são mais de 100 cabeças pensando junto. A tendência é que isso seja muito bom sempre, né? Não tem como dar ruim. Para além da troca de ideias, de a gente poder conversar com outra pessoa sobre uma coisa que a gente está passando, que às vezes um colega já passou, tem mais experiência, além da troca, tem também a simples observação. O exemplo está num ambiente em que você percebe o movimento de um colega que te inspira, que te encoraja. Isso já é um grande benefício de estar no lugar certo, né? Ju, eu quero perguntar para as duas agora, como que acontece isso, né? Essa troca, essa colheita, que tipo de ação o núcleo faz? Então vamos começar pelo núcleo da mulher, né? Que tipo de projetos tem ali? Como é que são os encontros? O que vocês fazem para que a coisa aconteça? Eu não sei se você passa por isso também, Dani, mas o nosso núcleo é multissetorial. Então, um dos maiores desafios que a gente tem é criar um planejamento que responda à expectativa de todas essas mulheres
que estão em vários momentos em seu trabalho, sua vida profissional. Então, aquelas que já estão há décadas fazendo aquilo e que precisa talvez de uma inovação e que precisa talvez de um renovo ou de novas ideias e que está engessado naquilo. A gente está lidando com as empreendedoras que estão iniciando os primeiros passos, então ela tem aquela expectativa em fazer o negócio crescer. Então, nosso maior desafio é esse. Eu aprendi, desde quando eu entrei como vice-coordenadora, a ouvir esse grande grupo. Porque nós somos porta-voz do grupo. Então, quando você tem uma relação próxima com essa, no meu caso, as mulheres, a gente consegue ver qual é a maior necessidade do grande grupo, fazer essa leitura e trazer para elas, oportunizar aquilo que talvez elas não teriam lá fora, né? Talvez são cursos que elas talvez não teriam acesso e que a gente consegue trazer isso aqui para dentro. Nomes que talvez lá fora elas não teriam acesso, a gente traz aqui. E eu estava pensando, antes de entrar aqui, existem cursos e ferramentas que a gente nem sabe que precisa antes de estar no núcleo. É verdade. Quando você entra, você fala, uau, nunca pensei que eu precisava desenvolver isso, essa habilidade, acessar esse curso ou ter essa ferramenta no meu negócio. E aqui, quando nós estamos juntas, batendo esse papo, conversando, trazendo ideias, elas começam a identificar as necessidades que nem elas sabiam que tinham. Então, o crescimento que eu vejo quando a gente fala em transformação, em colheita, pessoas que desenvolveram habilidades que elas chegaram aqui completamente engessadas ou nem sabiam que tinham e desenvolveram e hoje falam, uau, consegui por meio do núcleo, por meio dessa troca, do network, do desenvolvimento. Então, é incrível. Em resumo. As coordenadoras brilhando o olho falando, né, do seu No núcleo como jovem... se fosse um filho mais novo, assim, né? Exato. Como se fosse um irmão, enfim. É uma extensão da gente, apego, né? né? A gente acaba É vinculando o nosso crescimento e percebendo quanto a gente ganha estando aqui. No núcleo jovem, que eu conheço um pouco mais, né? Do que o núcleo da mulher, que eu não faço parte, evidentemente. Mas já palestrou? Já palestrei no núcleo da mulher. Não sabia disso. Já. Legal. Pode me convidar de novo, inclusive. Já faz tempo que eu fui lá. A gente tem ali algumas ações como Conte Sua História, alguns projetos, né? Eu queria que você explicasse, Dani, alguns projetos para você entender que tipo de oportunidade tem ali, né? Ela pode fazer a apresentação da sua história, tem uma seleção para isso, mas também tem momentos de visita técnica, networking, vários projetos que envolvem, né? Ação social. Na verdade, assim, isso está um pouco dentro do planejamento que a Ju falou. Porque diferente da... A gente tem esse público bem diferente dentro do pessoal que está com uma empresa nova, de 1 ano, o pessoal que está há 30 anos, a gente tem, né, Madeireira União, que está lá 30 e tantos anos de história, mas ainda é um núcleo misto, né? Então tem homens e mulheres. Quando eu trago uma palestrante mulher e que talvez o assunto seja um pouquinho mais sensível, nem sempre agrada a todos os homens. Agrada a muitos, mas nem todos. E a gente quer que a maioria saia dali, né, assim, adorando a experiência que teve. Além disso, eu acredito que os núcleos amadureceram. Eu sei que o da mulher fez igual nos últimos anos. A gente tem feito um planejamento estratégico no início do ano, ou ali no final do ano, tem revisto ele no início do ano, para tentar ouvir todo mundo. Nesse planejamento a gente manda forms para que as pessoas preencham, digam o que elas esperam do núcleo, principalmente aquelas que estão ali há mais tempo, porque aí a gente consegue medir do ano anterior o que elas gostaram, o que elas não gostaram, o que dá para melhorar, o que tá ok, e dentro disso esses projetos. Então, tentar ter uma programação bem variada, tentar trazer visita técnica, porque aí a gente vai até a empresa, mesmo que não seja da tua área, tu sempre aprende muito numa empresa grande, como a gente já visitou várias, Cotton Baby, Casa Valduga, Tramontina, né? Elas voltam extasiadas, assim, as pessoas assim, nossa, eu poderia fazer isso na minha empresa. A gente visitou a Tramontina e teve gente que disse assim, olha, meu negócio é muito menor, mas isso aqui eu posso implantar na minha empresa, então sempre dá para colher algo que levar para tua empresa. Né? Então a gente tem isso, a gente tem o Conte Sua História, porque a gente achava importante que o nucleado ele tivesse um momento para apresentar, fizesse um pitch de vendas para que as pessoas conhecessem. Isso também ficou necessário depois do crescimento dos núcleos, porque quando eram 20, 30, todo mundo conhecia todo mundo. A gente fazia lá uma meia-lua, todo mundo pegava o microfone, se apresentava e a gente conseguia praticamente virar amigo de todo mundo muito rápido. Hoje não é assim com quase 150. Às vezes a gente convive com uma pessoa em um outro evento e ainda não sabe o que ela faz. Então esse é o momento do Conte Sua História, que esse ano a gente ampliou para duas edições, para que mais pessoas pudessem se apresentar. A gente vai ter rodada de negócio, porque a gente sentiu que não fizemos no ano passado, o pessoal pediu no planejamento desse ano.
Então, é mais ou menos o que a Ju disse. Quando a gente está mais próximo e se abre, a gente entende o que eles precisam. Né? Algumas coisas que a gente precisava melhorar, o onboarding dessas pessoas, de como elas iam entrar, ser acolhidas. A gente montou pastas, a gente definiu pessoas para fazer isso, porque a coordenação não tem braço para tudo. Então, começou a ficar um pouco pesado. A gente estabeleceu algumas pessoas que têm esse perfil para cuidar das pessoas quando entram. Então, assim, a ideia para manter esse cara, esse empresário, não é só ele ser bem aceito na entrada, mas é ouvir e depois fazer quase que um pós-venda, acompanhar, ver se... E o medidor disso, um termômetro, é quando a gente faz os eventos e vê uma casa cheia. Ou não. Então a gente começa a ver, mas às vezes é perfil também, né, Ju? Tem muito evento acontecendo, a gente sabe da entrega que a gente faz, porém, muitas vezes é gosto diferente. A gente chegou a estabelecer agora um recreador para as crianças, para que todos os nucleados que têm vontade de vir, mesmo tendo criança pequena, possa vir. Então ali a gente viu um gatilho que, poxa, algumas pessoas gostariam de vir e não vêm por isso. Porque no nosso núcleo são muitos casais, né? Muitas mulheres que participam do jovem, no da mulher, no jovem, participa com o marido. Isso tem vários casos. E aí, quem vai ficar com as crianças? Né? Então, a gente está super aberto para entregar o máximo e a gente tem essa responsabilidade de fazer com que, se ele está aqui dentro, se ele se disponibilizou, se ele está pagando, né, uma mensalidade para vir, ele precisa colher. A gente quer que todo mundo colha, a gente fica feliz, a gente vibra junto quando a gente vê uma empresa crescendo. As mulheres têm muito isso, né? Que é essa coisa assim, elas vão visitar o negócio da outra, vão lá tomar um café. E é isso, assim, associativismo tem muito a ver com amizade, com troca, a gente quer que todo mundo cresça junto. Se tu tá num grupo de pessoas que crescem, automaticamente você cresce. Né, assim, não tem alguma coisa meio, assim, né? Você anda com as águias, isso, né, você também moda, voa, você... uma coisa assim, não é? A gente quer estar num meio, assim, fértil, produtivo, de assunto bacana, saudável, um ambiente, eu costumo dizer, um ambiente seguro, para tirar dúvida, para errar, para acertar. Então, troca. Sabe que em 2017, quando eu iniciei, eu tinha esse pensamento, assim, né? Quando eu vim no primeiro encontro, conversando com olhando o carro que ele chegava no estacionamento, um carrinho mais antigo, mais velho, começando a vida, né? Disse, pô, cara, tem vários aqui na mesma situação que eu, que tem a dificuldade para vender, que não conseguem escalar um negócio, dificuldade de comunicação, informar profissionais, entender um pouco mais a legislação trabalhista, enfim. E a gente ia fazendo esses encontros, né, com o interesse comum do grupo, mas todos com o mesmo objetivo, né? Todo mundo começando um negócio, sem ego, sem vaidade, compartilhando ali as suas dificuldades, é como se fosse uma terapia em grupo, né? Então, eu diria que a cada 15 dias o núcleo era a minha terapia, né? E ali desabafar, falar sobre a empresa, uma dificuldade, e aí essas outras cabeças pensantes sempre colocam na mesa algumas soluções. E isso lá na época, a gente tinha um projeto que se chamava Resultado Coletivo e depois acabou virando outro... Conta Sua História. O Conta Sua História, né? Que foi uma roupagem nova e ficou muito mais bacana. Só que esse projeto já tem aí 8 anos, né? E quantas empresas eu conheci nesse projeto, vendo uma simples apresentação, entendendo a história. Às vezes uma pessoa você não conhece, tem um preconceito, pô, não gostei muito dessa pessoa e tal. Você vê a história dela, pô, que cara batalhador, que legal, parece a minha história, né? Gera uma afinidade. Já contratei serviços, né? A Climatização Floriano, por exemplo, né? Todos nós já contratei serviço dele, hoje é o profissional que eu indico, assim, de olhos fechados, porque a gente vê uma apresentação, pô, não sabia que você fazia isso. Então, às vezes, falta saber se comunicar, né? Saber se vender. E até você falou que lá atrás, quando iniciou, tinha essa dificuldade. E a gente, às vezes, não sabe se vender, né? Se precificar. Principalmente quando você inicia. Você não sabe o potencial que você tem para cobrar um valor mais alto no serviço. A maioria aqui é prestador de serviço. Então, quando a gente está no núcleo, você trocando uma ideia com alguém, não, cara, eu cobro X, eu entrego Y, eu contratei, eu tenho tantos clientes. Isso te motiva, como você falou, né? O meio molda, né? Isso te puxa para, pô, eu vou arriscar também. Vai dar certo, todo mundo tá fazendo assim, né? E a gente tem uma vantagem, que eu faço parte do núcleo jovem ainda, não me expulsaram, né? O Luan também, a Dani faz parte do núcleo da mulher também, né? Lá Gostaria está como... que mais ativa. Que deve ser mais ativa, e a Ju está no núcleo da mulher. Eu estou situando porque existem núcleos que são setoriais. Tem o núcleo das concessionárias, tem o núcleo dos contadores, o núcleo da educação, né, que é das escolas. E eles têm alguns grandes benefícios por trocar ideias dentro do mesmo mercado. Não sei como é que é, porque eu não estou lá, mas eu imagino que sim, né? Concessionárias, por exemplo, é um mundo que eu frequento.
eles têm demandas muito similares e desafios parecidos, então tem esse benefício. Agora, eu vejo muita riqueza, vou puxar a sardinha para o nosso lado, né, os nossos núcleos aqui, incluindo da inovação, que também é multissetorial e está nascendo agora, nasceu forte. É muito rico, né, estar num ambiente com empresários de diversos segmentos. Né? Então, além de proporcionar mais negócios, né? Alguém contrata a Dani, que é assessor de imprensa, que é o caso ali, né? Tem demanda todo ano com alguns colegas, né? Assessor de imprensa, o marketing. Contrata o Diogo, porque a Dani citou, cliente do Luan. Eu fui contratado pelo Luan mais de uma vez. Estamos para fechar mais um negócio. Já foram meus clientes. Sim, mais de uma vez. Já fomos Vamos ao Cantinho da Fama. Vou lá dar da espetáculo no Cantinho da Fama. Né? Então a gente tem esse ambiente rico, né? Que além de gerar negócios, gera uma ampliação da nossa visão como empresário, né, Juliana? Falei Juliana agora. Sabe que a nossa missão maior, assim, como coordenadora, é que essa mulher, no meu caso, do meu núcleo, que ela tenha ganhos em todas as áreas. Então, ela tem que ter ganho como o desenvolvimento das habilidades dela. Então, seja ali numa conversa, seja numa apresentação, ela tem que desenvolver. Então, a gente tem que trazer de alguma forma mecanismos para que ela desenvolva as habilidades dela, como vendedora, como na área que ela atua. A gente tem que trazer ganho para ela de negócios. Então, a gente tem que gerar negócios, né, de alguma forma. E ainda, ela ganha a oportunidade de fazer novas amizades. Assim, relacionamento é nota 1000, assim, que a gente tem cria muitos vínculos, né? A gente sabe que venda é o relacionamento, isso é o básico, né? Então, é tão importante, assim, o nosso papel de olhar num todo, né? Quando a gente fala de um setor multissetorial, é a maior oportunidade que a gente tem, né? Porque ali a gente está trocando experiências, então cada um na sua área, mas as dores são muito parecidas. Se a gente for ver as nossas dores aqui, independente do setor que nós somos, são muito parecidas. Então, cada uma vai dizer aquilo que fez para sanar a sua dor. Então, dá uma ideia para outra. E a gente se ajuda, sim. E as nossas necessidades são multissetoriais. Então, sempre tem alguém ali no núcleo. Então, agora, esse domingo eu fiz um evento. Então, eu contratei a cerimonialista dentro do núcleo, o coffee de dentro do núcleo. Então, sempre a gente vai ter mercado ali dentro. Então, é a oportunidade também de mostrar o teu negócio e fazer expandir, né? Eu acho que é tão importante pra gente, né, na coordenação ou não, assim, né, fazer parte de um grupo que tu goste, tem orgulho de falar sobre, que além de contratar pessoas do núcleo, e é assim comigo também, quando eu não posso, quando é uma área que eu não preciso daquele serviço no momento, eu indico para as outras pessoas. Tem gente que eu nunca fiz negócio, mas eu indiquei um monte para outras pessoas. Que todo mundo que a gente encontra, a gente convida. Não sei se é assim contigo. Mas a gente tá num lugar, daí a pessoa diz assim, mas é legal, aquela pessoa assim, vem pro núcleo. Vem para associativismo, tu vai gostar, tu vai adorar, vai ser ótimo pra ti. Às vezes é um casal, vocês vão adorar, pode ir o casal, pode não sei. Ela pode participar desse, tudo da mulher. Do seu ramo lá, vai, que é a tua oportunidade também. E assim, é tipo família, a gente só indica se a gente sabe que é bom, né? Essa semana eu tinha um trabalho de filmagem pra fazer e tinha um amigo que saiu do emprego, tava precisando, eu disse, mas eu só contrato o pessoal lá do núcleo, mas vem pro núcleo, que eu também posso te contratar. Na mesma semana ele conversou com o pessoal aqui, se associou também, vai começar a participar, porque eu acho que vai ser muito bom pra ele nesse momento que ele saiu do emprego e tal, tá numa nova fase, tá tendo que abrir o MEI. Então, a gente sabe que é bom, a gente só indica coisa boa, né? Então, assim, a gente tem muito orgulho disso, é como falar de filho mesmo. Porque eu sei a diferença que fez pra mim, a diferença que fez pra mim e pro Edmilson como casal, porque a gente fez amizades aqui dentro, amizades saudáveis, né, que todo mundo torce junto. A gente tá num ambiente que a gente adora estar aqui nos eventos. Eu brinquei com a Cíntia, que é a vice-presidente hoje. Disse, a gente podia fazer uns quartos lá, né? Porque a gente tem evento hoje, amanhã, depois da manhã e tudo. Sim. Então, assim, tem gente que fica a semana inteira aqui, exato. Né? E a gente só tá aqui por quê? Porque a gente gosta desse ambiente, a gente se sente bem aqui. E dificilmente alguém não se sente. A gente tem o Conecta, onde a gente tá aqui gravando, é um espaço que foi pensado, de repente, pra uma galera um pouco mais jovem, do digital, pra gente sair dessa ideia do que as pessoas têm do associativismo ser uma coisa mais engessada, mais antiga. Porque nome, ainda, assim, de nome, porque sim, há alguns anos talvez fosse, a gente via um pessoal mais velho aqui dentro, mais formal. Hoje não, hoje a gente tem o Núcleo Jovem, por exemplo, a gente sentiu a necessidade esse ano de fazer um evento de esporte. Como se fossem umas Olimpíadas. Por quê?
Porque a gente pensou, o cara que vem aqui pra dentro, o empresário, nem sempre ele é tão sisudo, ele não é tão sério. Nunca é. Ele vai se sentir... Ele tem todos os padrões, mas eu- no jovem, as mulheres também super despojadas e tal. Então, às vezes, uma trilha que eu sei que vocês fazem, ou um evento que a gente faz de esporte, é o momento que aquela pessoa que não se sente tão à vontade num evento mais formal de fazer networking, é lá que ele vai fazer o networking. Exatamente. E o evento que a gente fez foi para a família toda, então assim, as pessoas se conheceram, as famílias se conheceram. A gente tem um caso de um cliente do Luan Welton, que ele veio com a família toda, depois o filho dele veio numa palestra, né? Porque ele adora futebol e gostou de ver a palestra do Gui Siqueira. Então assim, a gente começa a curtir a família dos outros e gostar disso. Então, eu não consigo imaginar a gente falando que não é bom estar aqui. Então, para mim, o resumo disso é assim, fez muito bem para mim, eu vejo que já faz bem para os amigos que a gente tem, para os colegas, para as pessoas que entram, todo mundo cresce, todo mundo desenvolve pessoalmente também, seja uma comunicação melhor, né? Seja saber vender, ou às vezes como se portar. Eu vi pessoas que não sabiam se portar numa mesa. E com a intimidade ali andando com a gente, a pessoa começou a mudar e hoje tá assim, mudou a imagem. É o poder do ambiente. O poder do ambiente. Eu queria... Vai lá, Luan. Eu quero, na verdade, te cortando. Aproveitando assim, para sair um pouco da formalidade, tem várias histórias, né, de palestrantes, dos perrengues, enfim, as viagens que a gente já fez, mas queria perguntar para as duas, assim, pode começar pela Dani, que é sobre, assim, três principais palestrantes que você trouxe no ano passado, nos últimos anos, e uma história legal que você lembra assim, aquele empresário falou tal coisa que me marcou. Não precisa ser 3, pode ser um case assim, né? A gente teve vários, mas eu quero que o pessoal conheça alguns nomes, né? Você falou sobre o poder que tem você falar que é coordenador de um núcleo, isso abre as portas. Muitas vezes, na minha época também, a gente ligava lá, quanto custa para o fulano vir aqui falar 1 hora para nós, né? O empresário X. Não custa nada, né? Eu vou aí, né? Eu vou falar com vocês e tal, eu me dou também pelo associativismo. Então, o que mais chamou a atenção assim, de palestrantes no ano passado, dos nomes que você trouxe? Medo de deixar alguém legal de fora, né? Porque a gente não lembra de tudo. Mas, assim, teve alguns que marcaram pela quantidade da casa cheia, assim, e pelo retorno do que a gente ouvia dos nucleados no pós-evento. Então, um deles foi o Rafa Kirten, o irmão do Guga. E a história dele é muito bacana e eu acho que o mais importante, as pessoas não sabem da história real do atleta, do Guga, né, do filho, do irmão, e o Rafa trouxe muito isso, muito vivo, assim, e a gente viu tanta gente chorar, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente acha que a palestra tem que ser só sobre vendas, né, e tal, não Dinheiro, enfim, não né? é, porque quando a gente termina um evento, uma palestra, e a pessoa tá lá, emocionada, chorando, e ela diz assim, isso me tocou tanto que eu vou mudar alguma coisa na minha vida, ou pessoal, ou profissional. Isso é o que vale, porque mais do que vendedores, aqui cada um do seu negócio, a gente é gente, né? Então, o pessoal molda também muito do nosso trabalho, de como a gente entrega um produto, um serviço. Então, a do Rafa, para mim, foi muito especial. Legal. E aí, a gente teve uma sequência de conhecer depois no Instituto Guga Kirten, as pessoas queriam, até mais pessoas queriam ir, a gente tinha um número limitado. A dona Alice Kirten estava lá e muita gente se emocionou, porque é uma coisa que, nossa, ele é o atleta de uma geração toda, né? Então, foi muito bacana. A gente teve o João Lon, da Rede Imperatriz, né, supermercados, e eu acho que ele surpreendeu, porque as pessoas veem o tamanho do negócio dele, imagina ele um cara sério, ele riu muito e contou muito da época que passou os perrengues dele, né, que ele saía numa Brasília, gago. É engraçado que esses caras também começaram muitas vezes do zero. E muitos deles no associativismo. Mais difícil ainda que a nossa. Exato. Então, acho que é bacana. Ele citou que ele participou de associativismo lá atrás também, né? Sim. Então, é muito bom ver que não é uma coisa tão distante. Se esse cara chegou, tu também pode. Acho que essa é a maior função de uma palestra, de um case de sucesso. Não é ele ensinar uma técnica de venda. É o empresário motivacional, que tá ali, né? pequeno, pensar assim, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, para mim, é a maior realização, assim, no final de um evento, as pessoas virem me abraçar, chamarem o Edmilson, a gente tá ali conversando com o palestrante ainda, as pessoas, meu Deus, foi muito bom. Obrigada, já valeu o ano de palestra, assim. O do João foi assim, o do Célio, do Bobs, foi um cara incrível, porque foi sensacional. Ele é um cara muito simples, ele falou do negócio dele, são grandes negócios. 30 lojas, né? Do Bobs, uma rede gigante, assim, com o nome que é o Bobs.
E ele contando assim, como se estivesse contando numa mesa de bar pra gente. Aí, com coisas incríveis que a gente não imagina que aconteceu nos bastidores. Né? Isso, inclusive, a palestra dele foi uma palestra que abriu, assim, um olhar de como funciona a coisa dentro de shopping, né? Como é o mercado de algumas coisas que a gente nem imagina. Então, pra mim, foram palestras bem fortes, assim. E pra fechar o ano, Renan Dalzotto, né? Que é um palestrante, um ídolo internacional. A gente trouxe de forma praticamente gratuita pra cá, pra palestrar no ERJ. O ERJ era um evento aberto, então não só nucleados poderiam participar. Ele veio na maior boa vontade, ele ficou nervoso assistindo lá no telão os jogos e né, ele muda o semblante, assim. Superação. Detalhe, né? Para esse evento, o Bruninho, capitão da Seleção Brasileira de Vôlei, mandou um vídeo convidando as pessoas, né? Então, assim, me dá um orgulho muito grande, assim. A gente sabe, eu já ouvi aqui dentro da Cíntia, de outras pessoas aqui, nossa, vocês elevaram não só na minha coordenação, mas nesses últimos 4 anos, quando a gente veio para essa sede, o nível do núcleo. Não, subiu a régua total, né? Dos núcleos, eu vejo, porque entrou muita gente capacitada. O núcleo da mulher também, tenho certeza que, assim, deu um salto nos últimos anos, né? Porque eu lembro quando o Ed veio palestrar, era um núcleo menor também, né? Tudo cresceu, as pessoas vieram com essa sede de participar do associativismo diferente. A gente vai esquecer de nomes, mas eu preciso mencionar que não foi no ano passado, mas ele teve a visita no passado do Leandro, da Cotton Baby. Da Cotton Baby. Foi outro cara espetacular. Foi tão bom que falou a gente sobre voltou. Espiritualidade, que é uma coisa que... Ele veio aqui até nós, né? Veio até nós, depois a gente... visita, legal. Então, a gente esqueceu de alguém, né? Tem muita coisa muito bonita. Mas eu quero só fazer um comentário do Célio do Bob's. Ele veio pra cá, contou toda a história, e naquela semana, depois da palestra dele, eu pensei, vou comer um Bob's. Em homenagem ao Célio, agradecimento. Vou comer um Bob's, tava com pressa. Desculpa pra comer exato. Um hambúrguer, passei né? no Estreito, naquele drive-thru, peguei um Bob's picanha, parei numa sombra pra comer, tirei uma foto, falei pro Célio, vim no tua homenagem comer um Bob's. Ele disse, onde? No Estreito. Essa loja não é minha. Acho que é uma das pouquíssimas que não é dele. Imaginei que era vai comprar em outra. Mas o que valeu foi a intenção, né? Falando sobre história, pra finalizar, eu acho que tu esqueceu, talvez. Casa Valduga. O que aconteceu naquele final da visita? Então teve muito choro naquele final de visita. Primeiro que quando a gente vai fazer uma visita técnica, a gente quer tirar as pessoas daqui pra levar pra terem experiências, né? E eu posso ter certeza que lá tiveram muitas, né? A gente passou, antes de ir pra Casa Valduga, pela Tramontina, que não abre pra visitas técnicas há um bom tempo. Então, assim, de novo, como o associativismo abre portas, né? Assim, e eles adoraram nos receber, foi um dia todo, a gente almoçou com o pessoal do chão de fábrica lá, foi incrível, uma experiência que quem foi nunca vai esquecer. E aí, na sequência, a gente foi pra Casa Valduga, estávamos fazendo a visita normal, que todo mundo faz, e acabamos sendo recebidos pelo seu Juarez, que é um dos donos, é o filho mais velho e um dos donos da casa. Sobrenome Valduga. Valduga. Que preside hoje a empresa, né? Que preside a empresa. Ele tava de chapéu de palha, super simples. Na frente, igual um homem do campo. Um homem do campo. Trás, ele tava como um homem do campo, ele nos recebeu, estavam organizando um casamento, numa sala de casamento, explicou tudo como funcionava a Casa Valduga, brincou que para terem casamentos ali hoje, eles financiam o vinho do padre, daí o padre indica a Casa Valduga para fazer os casamentos. Então, assim, ele foi super simpático, ele chorou, se emocionou contando de como na pandemia, né, os funcionários ali se organizaram para poder não perder a colheita, porque a gente tá falando de fruta, né, então estraga, se perde o ano, não dá para guardar para depois. E ele se emocionou conosco, assim, depois perguntou das moças que estavam ali quem já tinha casado. Eu fui uma que levantou a mão que tava esperando, não era noiva ainda, mas 2 meninas também, 2 colegas. Ele saiu dali, foi até a horta, colheu galhos de alecrim, trouxe, nos entregou e disse, olha, quem eu dou esse galho, casa. Eu tive uma crise de choro, né, porque eu queria muito casar. Que mês que foi isso, tu lembra? Maio. Em maio. Eu lembro exatamente. Foi em maio, e no maio dia... de 23, né? 23, e em junho, o Edmilson me pediu em casamento. 23. Me pediu em casamento, então funcionou. Funcionou. Né, Que loucura, né? E assim, talvez a gente hoje fale como uma coisa natural. Mas, meu Deus, a Casa Valduga tem uma história. Quanto de empreendedorismo esse cara tem pra ensinar pra gente, assim? Né? Ele tem experiência da família toda, os pais dele fundaram, a mãe dele tem uma história de que ela era muito presente, então a gente acha sempre que o homem naquela época foi a mulher que escolheu os rótulos, ela que deu o nome para muitos dos vinhos, porque ela tinha essa coisa muito forte do empreendedorismo. E ele estava ali com a gente,
Então, jamais talvez eu tivesse essa oportunidade se não fosse pela Influx, pelo associativismo. As outras pessoas que estavam naquela viagem disseram assim, meu Deus, Dani, que pena que nem todo mundo pôde ir, né? Porque foi uma viagem com menos nucleados. Completa, sim. A gente encerrou com chave de ouro, né? Com chave de ouro, foi Eu incrível. lembro como que ele se apresentou, como um homem do campo. Ele falou que era o que cuidava, né? O funcionário mais antigo. Não disse quem ele era, não se revelou. Não disse quem ele era, sou o funcionário mais antigo aqui. O que vocês estão fazendo aqui? De onde são, né? Bateu um papo e no fim se emocionou conosco. Enfim, eu acho que eu elencaria para mim de 2023 ali, 24, acho que essa foi a principal. Muito bacana. Maior grande experiência, né? E Ju. as mulheres, Ju? Temos várias, mas eu vou... O que deve ser um ônibus com 60 mulheres indo para visita técnica? Né? O que elas não... Sensacional. A gente festa fala que elas de não tudo, fazem. a gente faz dinâmica. Não dá briga, né? Tudo, não. Fala dos maridos, não. Olha, só coisa boa. Às vezes. Eu já ia falar pro Marco o que eu ouvi aqui. Mas é muito divertido. Legal, legal. O ano passado a gente fez uma visita técnica que foi bem especial. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. E conheço pouco, assim, né? Estou há quase 10 anos morando aqui em Santa Catarina. Mas a gente foi fazer uma visita na Ártico, que é uma empresa de refrigeração, uma visita técnica, né? De Blumenau. E a gente conheceu a empresa, porque hoje ela como presidente, é uma mulher, então a gente sempre prestigia as empresas que têm a mulher à frente dela, né? Ou que ela seja o nome daquela marca, enfim. E foi muito interessante porque a gente entrou naquela empresa, caminhou, conheceu todos os setores, vimos as peças sendo fabricadas, então foi muito, muito legal. E depois a gente foi conhecer o lugar onde ficam os carros do desfile da Oktoberfest. Foi a experiência de ver os olhos daquelas mulheres, porque eu nunca fui no desfile, nunca vi, né, ali a experiência da festa, mas eu vi no olhar daquelas mulheres, que elas estavam igual criança, entrando nos carros e tirando foto e falando, uau, porque a gente sempre vê lá no desfile, e agora a gente tá aqui podendo tocar, podendo tirar foto, brincar, então foi tão divertida aquela experiência, assim, pra gente foi o máximo. E eu quero falar do que a gente vai viver agora. Quem sabe, né? Quem tá ali assistindo já, o merchan. Porque esse ano a gente fez um planejamento assim... lemos, a gente viu qual era a dor dessas mulheres, a necessidade. A gente vai trazer alguns nomes bem assim, oportunos para desenvolver mesmo que elas precisam. Um caso que a gente tem assim, que é unânime não, mas é muito grande no núcleo, é trabalhar em família. A gente tem várias mulheres que trabalham com os maridos. Então, a gente vai trazer agora um talk com 2 empresas, a Daniela Rorato e a Mariana Amaral, que trabalham com os maridos e elas são os nomes da marca. Então, elas são a cara do negócio, mas tem os maridos ali nos bastidores, mas realizando várias tarefas. Então, qual é o desafio que tem hoje trabalhar em família? Né? A gente sabe que tem vários irmãos que são sócios. Então, a gente vai trazer isso, legal. E era uma das dores, e trazer esse olhar que dá certo, que tem que encontrar um caminho, né? Hoje eu trabalho com meu marido também, né? Vocês trabalham juntos? Muitas vezes. Em alguns projetos, sim. Uhum. E a gente sabe quanto é desafiador. Ela me explora. Meus vídeos valem ouro, menos quando é com a Dani, que ela paga o bronze. Exigente. Preciso usar da minha... Exigente, tá certo? A gente sabe que é desafiador separar, né? Quando você tá, agora é o momento família, agora é o momento negócio, você tá na mesa pra comer e já fala de negócio. Então, a gente sabe o quanto é desafiador mesmo, esquecer os problemas e ter um tempo de qualidade com a família. Então, a gente vai trazer isso. Como fazer isso dar certo, né? Como essa mulher pode encontrar um caminho. Você falou da Maria Amaral como exemplo, é muito legal mesmo, porque ela tem uma marca muito forte. E o Zig, que... né, o marido dela é um cara que dá um apoio muito grande e ele, sem vaidade, ele se mudou ao que ela necessitava e tá ali dando suporte e forma dupla que funciona muito bem e um faz o outro crescer. É muito bonito de ver como os casais, né? O teu caso com a Bruna é igual também, né? Sim, eu também. São habilidades diferentes que são complementares, né? Normalmente é assim, né? Normalmente cada um tem uma habilidade diferente. E aí um quer se intrometer no outro, né? Então, não, você tem que deixar isso muito claro, descrever o que é a função de cada um para fazer dar certo, né? Isso, a gente tenta evitar ao máximo, assim, o conflito, cada um na sua área. Quando for para resolver algo, senta na mesa, na empresa e resolve. E uma coisa que pesa muito, assim, trabalhar com o seu parceiro, parceira, é levar o trabalho para casa.
Assim, quando você entra dentro de casa, tem o seu filho, sua família, enfim, o ideal, né, a gente sabe que é impossível hoje, assim, mas o ideal é que fique lá fora, né, ou evite o máximo, tenha um horário, regras, finais de semana, às vezes você tá ali fazendo uma festa, algo com os amigos, vai tocar num assunto de trabalho, né, já lembra uma situação ruim, delicada, enfim. Então eu também tento separar ao máximo, assim. Minha área é comercial, a da Bruna, ela é gestão de equipe, né, de projeto. Então 2 áreas completamente distintas. Meu negócio lá é vender, entregar para eles realizarem o projeto. Né? Já eu e a Dani temos áreas muito similares, né? Ambos somos jornalistas, ambos trabalhamos com comunicação profissional. E o que é rico nisso? Diferente do teu caso, a gente não está no mesmo ambiente de trabalho. Então, às vezes, quando a gente se encontra à noite, é onde a gente tem a oportunidade de trocar informação. Seja nos projetos que a gente tem em comum ou em projetos diferentes. Então, eu uso muito a expertise dela, o olhar feminino dela, o olhar profissional dela, para me ajudar, para me impulsionar, para me direcionar, às vezes, para me chamar a atenção. Ela é a minha principal pessoa de feedback quando dou treinamentos, palestras. Ela, tu podia reforçar tal ponto. Enfim, isso me ajuda demais, né? Então, essa troca é muito rica também em casal, essa confiança que vai além do relacionamento pessoal, sincero, mas uma né? confiança profissional, né? Opinião sincera. Mas o que a gente tá falando aqui? O associativismo não é mais ou menos isso? É. Tu ter pessoas de confiança, que tu possa ter esse feedback, que seja um feedback real, porque a pessoa quer te ver crescendo. Uhum. A gente faz isso, a gente tava esses dias comentando que, corrigiu o amigo, corrigiu não sei o quê. Por quê? Porque a gente quer ver o outro bem, a gente quer ver o outro crescer, a gente quer... Porque pela gente também, isso também faz parte do nosso ego. A gente quer andar com pessoas prósperas, com pessoas que crescem, que são inteligentes, que você consegue conversar numa mesa sobre assuntos bacanas, assim. Então, o associativismo também é isso. Pode ser dentro do casal. A gente tem um grupo de amigos que nasceu aqui. Eu conheci teu marido também na festa das mulheres. Então, eu acho que se aproximar de pessoas que têm o mesmo propósito para empreender, para crescer, num ambiente saudável, nunca vai ser ruim. Eu não consigo entender como alguém pode não entrar numa associação para participar. Tem aqueles que conseguem vir mais, tem os que conseguem vir menos. Tem gente que está aqui associado desde o início do Núcleo Jovem, porém não consegue participar quinzenalmente, como é o caso dos nossos. Tudo bem, porque às vezes na rotina não tem como. Mas vai escolher lá os eventos que quer ir e tal. Não vai colher o mesmo daquelas pessoas que se doam mais. É fato que quanto mais se doa, né, mais tu colhe. Porém, ainda assim, eles têm uma base aqui e sabem que podem contar com a gente quando precisam. Tem muita gente assim. É que num mundo tão competitivo, você encontrar um ambiente em que as pessoas buscam o teu desenvolvimento e não só o né? dela, isso é incrível, né? Agora, demais. eu quero falar mais uma coisa que a gente vai viver esse ano que tá demais. Quem ouvir vai vir correr pro Núcleo da Mulher. A gente vai fazer uma visita técnica. E assim, ó, o que é um desafio para nós mulheres? A gente tá muito atarefada. Porque nós temos o lar, família, filhos, marido, o trabalho. E aí conseguir encaixar isso. E fazer cílios e salto alto. Tudo isso. Encaixar o encontro, vir de noite, ter aquele tempo, ainda responder o WhatsApp, ver o que tá rolando. Assim, isso é desafiador. Então, a gente sempre pensa na visita técnica ou nos encontros externos, um momento de descontrair, um momento de lazer, um momento... Tem o ganho ali, mas também tem esse alívio da alta demanda, mental, né, da mulher. Exatamente. Um break ali na semana, então, a gente, fazer uma visita. Pô. Então, a gente decidiu fazer uma visita técnica no Paraíso das Ostras, que lá a gente vai ter parceria com o Sebrae delas, e a gente vai ter, muito provavelmente, a TV Inova ali também conosco, registrando esse momento. E nós vamos fazer um passeio de barco degustando as ostras. Então, além de nós conhecermos a história daquela mulher, aquela empresa, saber também desenvolver as habilidades de uma empresária, a gente vai ter um momento de descontração, um passeio ali, né? Então... Aproveitando que a Ju falou sobre essa ação do Sebrae, no ano passado a gente fez uma ação muito bacana, né? Ela era aberta, mas de certa forma pela data a gente não conseguiu, né, levar todo mundo, mas era uma ideia como essa, era levar, tinha uma trilha com workshops, com cursos e palestras, e ao final uma visita técnica que a gente foi para Serra Catarinense para visitar algumas vinícolas, ficar numa pousada bem legal, porque a gente sente também isso, principalmente no caso das mulheres. É muito difícil para elas saírem de casa para cuidar delas, do crescimento delas, às vezes do negócio delas, se elas têm filho, marido. Então, é muito raro isso acontecer.
E foi muito bacana, né? Muito. A gente teve, assim, muita história pra contar, muitas risadas. Mas se não tem perrengue, não tem história, Eu queria né? aprofundar nesse tema. O que é o Sebrae delas? Todo mundo sabe que o Sebrae é um parceiro, né? Um braço direito da Enflo. Ele tem uma verba para muitas vezes, né, patrocinar projetos. E eu fui no Empreende Brasil e vi lá um local do Sebrae delas. A Enflo tem recebido esse evento aqui. O que é o Sebrae delas? E como fazer parte para as mulheres que estão assistindo? Então, o Sebrae delas, ele é um braço do Sebrae, porque perceberam que o empreendedorismo feminino ele era algo muito crescente. Então, eles criaram, isso tem acho que uns 5 anos. Eu não tenho certeza, tá, gente? Mas é mais ou menos isso, né? E começaram a se envolver com grandes eventos, como o Empreende Brasil e outros para podcast e tal, que palestras. E eles procuram associações como a InfluCDL. Eles nos procuraram, né? Foi em comum acordo de que a gente precisava trazer aqui para dentro alguma coisa que envolvesse mais as mulheres. Então, no ano passado, quando eles entraram e fizeram as primeiras reuniões, a gente estava nas reuniões para pensar o que entregar para essas mulheres empresárias, que é diferente do que elas já têm hoje e que é um ganho, né? Porque o Sebrae quer isso, a Enflo também quer. Então, assim, eles também procuram outras instituições, né? Outras associações. Nesse caso, a gente fechou uma trilha que era para conhecimento. Então, a gente definiu até quem seriam os palestrantes, né, Júlia? É uma parceria que eles impulsionam. Então, eles ajudam até em questões financeiras também. Então, não fica tão pesado, talvez, para essa mulher fazer uma viagem, talvez ela não conseguiria. Ele dá esse Isso. suporte financeiro Tem um também. patrocínio. O caminho é né, um estar no suporte. associativismo. Isso facilita esse acesso ao Porque projeto, né? pessoas de fora não poderiam participar. Perfeito. No nosso caso aqui, eram as associadas que tinham oportunidade e tinham essa janela. Meninas, estamos com algum tempo já de podcast, quero encaminhar para o encerramento. Quero dar um recado importante, porque eu não sei em que dia que você está vendo esse podcast. Nós gravamos no dia 20 de fevereiro. A gente ainda não está fazendo ao vivo. Mas a próxima ação grande da instituição é o Prêmio Enflo de Inovação. Então, se você está vendo isso até o dia 11 de abril, que já vai estar no ar, é tempo de se inscrever ainda. O Prêmio Enflo de Inovação vai para a 3ª edição. É um prêmio que projeta a sua empresa e, sobretudo, ele faz você olhar para o seu negócio e pensar na inovação. O que você fez que deu resultado? Isso é inovação. A gente pensa em inovação associada à tecnologia, não. Às vezes é um pequeno processo, um atendimento, alguma coisa que mudou e gerou resultado. E eu vou aproveitar para pegar o teu case depois, Ju. Então, o Prêmio Enflo, depois do Prêmio Enflo, tem uma grande repercussão, vídeo, eventos, repercussão na mídia, na imprensa, projeta de verdade a sua marca. Então, minha recomendação, olha com carinho para a tua empresa, só pelo exercício de olhar e trocar ideia com a equipe já vai ser muito produtivo. Até dia 11 de abril as inscrições. Caso você esteja vendo e não seja associado, você pode ser associado até o dia 21 de março a Enflo e aí pode concorrer ao prêmio também. O evento vai ser no dia 8 de maio no Teatro Anexo ao Centro Multiuso de São José. Um lugar diferente, pela primeira vez o prêmio vai para lá, e este ano o prêmio passou por um processo de inovação. Toda a construção do prêmio foi nova, o regulamento mudou, tá um prêmio com mais transparência, mais credibilidade, um prêmio muito bacana de verdade. A ESSO também ganhou o prêmio de inovação, né? Sim. Foi um case de sucesso também. Relata o teu case e depois eu quero pegar o case Legal. da Ju. A gente foi finalista 2 anos seguidos, 23 e 24. Ganhamos em 23. A solução que a gente trouxe foi um desenvolvimento de um aplicativo chamado Força de Venda Móvel. Um aplicativo para representantes comerciais. Vendedor de porta em porta que passa em clientes vendendo um produto, ele tem um catálogo eletrônico no celular, ele faz a venda, tira o pedido, ele consegue emitir nota, enfim. E isso projetou a empresa para outro patamar, né? Tivemos inserções na Globoplay, TechSC, as entrevistas aqui com rádio, Jovem Pan, enfim, assim, pulverizou, né, essa divulgação, né? A Dani, que é assessora de imprensa, sabe o quanto é importante o reforço da marca. E a Ethos, ela teve esse reforço graças ao prêmio, né? Não, fora a motivação da equipe, né? Sim, pra se crescer ainda mais. levantar ali o troféu é especial É demais. maravilhoso, né? Ju, e o teu case de sucesso, ganhadora do Prêmio Inovação, como é que foi? Você acredita que eu não ia me inscrever? Sabe o que é engraçado? Que até para uma dica, né? Às vezes as pessoas pensam que tem que ser algo surreal. Tem que ser algo assim que vai impressionar toda a população. A inovação, às vezes, é um pequeno ajuste que você fez, uma ideia que você fez dar certo. E você fala, um aplicativo. Aí você fala, mas eu não tenho nada. Não, eu tinha uma demanda, uma necessidade nos meus domingos. Porque eu tinha um público muito reduzido ao que eu precisava. Então, eu falei, preciso criar alguma coisa pro domingo.
E eu comecei a ver que eu tenho um concurso, a gente tem um concurso mundial, que o KWC, e a gente tem as pessoas que cantam muito bem, praticamente profissionais que participam desse concurso. Só que os outros que se consideram amadores, assim, que gostam, que queriam ter a experiência de um concurso, mas não estavam ao nível de entrar para um KWC, por exemplo, ficavam ali, eu via que eles gostariam de passar por um júri, tal. Então, nós unimos isso. Vamos criar um concurso chamado Concurso Entre Amigos. Então, a regra é, você tem que ser da casa, você tem que ter frequentado pelo menos 10 vezes no ano. Legal. É porque é pra ser entre amigos mesmo. Aquelas pessoas que um torce pelo outro, sabe? Então, eles são assim, eles cantam, mas daqui a pouco já tá torcendo pro outro. Sim. Então, era pra ser um ambiente leve, saudável. Então, eu criei esse concurso. Foi muito bom, a gente ganhou o prêmio e fez muita diferença porque o troféu tá lá, se você vai lá no cantinho, ele tá lá, exposto. Então, as pessoas, clientes viram isso e acharam o máximo, porque o Cantinho da Fama foi premiado. Os meus colaboradores ficaram, assim, muito eufóricos para falar, nós somos premiados. E gerou visibilidade também, por toda a questão das gravações, de tudo, foi bem especial. E gerou lucro, né? Gerou ganho pra gente também por conta desse projeto. Então foi isso, foi sucesso. Que maravilha, e parabéns. a gente tá agora, nesse momento, realizando nesse domingo agora, dia 23, é a final do concurso. Que bom. Não vai dar tempo pra quem tá assistindo, mas é a final, a gente tá fazendo a 3ª edição agora. Eu ia dizer que ela já foi um sucesso no prêmio. Imagina se ela tivesse uma assessoria de imprensa. Olha aí, ó. Ia ter estourado. É verdade. Bora. Gente, para concluir, eu quero falar sobre o Conecta, né? A gente sempre tem que aproveitar o espaço podcast, porque o Conecta ainda é um projeto que, embora já seja tudo pronto e rodando aqui, a gente tem que começar a criar cada vez mais demanda para a nossa associação, divulgar o Conecta. Isso eu vou pedir para ti, Lua. Dar uma noção do que é esse espaço, o que a gente está vendo aqui hoje, né? O espaço ganhando vida, né? Muito bacana. Legal. O Conecta, ele é um espaço de transformação mais voltado para o digital, né? Hoje aqui a gente tem o estúdio vitrine, nós temos um estúdio de podcast, um camarim lá para você fazer um evento, vir ter todo um preparo, né? Tá rolando agora aqui nesse exato momento um ensaio fotográfico e uma arena de eventos. Qual que é a ideia, né? A Ju falou E o coworking, perdão. E o coworking. Finalizando, a Ju falou um ponto importante, né? Que inovação não é algo mirabolante, lá você desenvolver um aplicativo. Muitas vezes as pessoas associam a tecnologia, né? Nem sempre a inovação ela pode ser um processo, um papel feito à mão, né? E a gente notou que a base dos associados da nossa entidade, digamos aí, 70% são pequenas e médias empresas, que não conseguem muitas vezes manter uma estrutura de um podcast, um espaço como esse, né, compartilhado, arena, enfim, telão. E a ideia foi fazer esse espaço para os associados. Então tá aqui, tá disponível para uso, né? Se você é empresário, está começando agora, não precisa montar um estúdio de podcast. Você tem um estúdio pronto aqui. Quer expor algum tipo de produto, uma marca de moda masculina, feminina, nós temos o espaço vitrine. Então traga a sua marca para cá. É um espaço que por R$ 55,00 de mensalidade, mês da entidade, você tem direito, né, bonificado algumas horas de uso, depois paga um valor bem reduzido comparado ao mercado lá fora, né? Perfeito. E para concluir, eu quero que vocês deixem rapidamente, em 10 segundos, um motivo forte para o empresário que está ouvindo entrar para o núcleo jovem ou para o núcleo da mulher. Núcleo da mulher primeiro. Então, 10 segundos. Depois 9, dessa aula aqui. 8. Olha, eu posso garantir que a minha vida mudou radicalmente. Nós temos acesso, impulso, novos caminhos, muda a mentalidade, você nunca mais vai ser a mesma mulher. Então, vem experimentar estar num ambiente onde outras mulheres vão te impulsionar, vão compartilhar com você. Talvez você esteja ali bloqueada em algo que rapidamente você vai resolver nesse ambiente com outras mulheres experientes, empresárias, que podem te elevar o teu negócio. E que são acolhedoras, né? É da hora. Muito bom, Dani. Depois da Ju é praticamente impossível, né? Mas se você sente que o teu negócio de repente está estagnado, parado, acomodado, precisa de novidade e não está conseguindo ser criativo o suficiente, o Núcleo Jovem ele faz isso por você. Você tem acesso a palestras, workshops e visitas técnicas, enfim. E pessoas outras incríveis. Ferramentas, pessoas que sim vão te ajudar a pensar e sair um pouco da caixa, de repente. E um ambiente seguro para errar, para acertar, para tirar dúvida. A gente não precisa errar. Se o colega já errou, a gente pode aprender com ele também.
E se o núcleo jovem é para todo mundo, o associativismo sim, ou talvez não, mas pelo menos é para quem quer crescer. Que maravilha. Bom, só para concluir, uma frase sobre inovação. Vocês dois falaram que não é sempre tech, né? Muita gente pensa nisso. E tem uma frase do Walter Longo que é muito bacana, que diz o seguinte: a inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. Né? Fazer essa analogia. E tem outra frase sobre inovação muito boa, que diz o seguinte: a inovação é a criatividade a serviço do mundo real. Melhor ainda, né? Essa frase, Edmilson Ortiz, muito obrigado. Impactante. Eu escrevi isso um dia para um treinamento que eu fui dar na CEPAC e eu gostei dessa frase. Eu vou colocar a minha frase, não vou colocar um autor, né? Gente, para encerrar, eu quero agradecer mais uma vez a Ju Cabral, coordenadora do Núcleo da Mulher, a Dani Lotterman, minha noiva e coordenadora do Núcleo Jovem, Lua Tavares, meu grande amigo e vice-presidente de que mesmo? Assistência de serviços. Perdão, porque às vezes foge muita gente, né? Área comercial da Enfocedera de São José. E o cara que me convidou para entrar na diretoria, né? Foi uma percepção dele, um convite dele, aí o presidente Gilberto me chamou. E isso é mais uma coisa muito bacana, porque a gente acaba se movendo para frente. A gente ali tá parado, tal, não vou me envolver tanto, eu posso tirar o foco da minha empresa. Sim. Não, você não vai tirar o foco da sua empresa. Você vai ver a sua empresa com um olhar maior. Então, te agradeço. Tamo junto. Para sempre por esse convite, por perceber isso. E para encerrar, o que todo mundo faz em YouTube, convida para se inscrever. A gente tem que fortalecer esse movimento, então se inscreve aí. Muitos colegas nossos da diretoria tinham esquecido disso, a gente meteu uma bronquinha lá. Vamos se inscrever, curtir, compartilhar, fortalecer esse movimento e participar cada vez mais do associativismo, especialmente aqui do Conecta 360. Até a próxima, um abraço.